Olá você aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui professor Robelino Gomes do canal Prof. Robelino Gomes. Estamos aqui retornando, pessoal, para mais uma aula para você que é do quinto ano, especialmente meus alunos do quinto ano A da Escola Goiás, município de Macapá. Gente, a nossa aula hoje de língua portuguesa, ok? Você vai precisar desse material que está aqui na sua tela, coletânea de textos do quinto ano, tá? Nesse material nós vamos fazer a leitura de um texto bastante interessante, tá? Que nós vamos usar para exemplificar o tema da nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de gênero textual, falando especificamente sobre o gênero notícia. Então a gente vai procurar entender quais são as principais características de uma notícia, os seus objetivos, para que ela serve, como elas são produzidas, certo? E no final de tudo, nós vamos também produzir, né, uma notícia, ok? Porque não adianta a gente só aprender, entender como é que é e depois não fazer o mais gostoso, que é produzir, né? Você escrever a sua própria notícia, você vai pensar em alguma coisa e vai escrever o seu texto, ou seja, a sua notícia, tá? Mas antes de começar, vamos verificar aqui, pessoal, quem está presente na aula de hoje. Então eu vou fazer, ó, a chamadinha, tá? Eu tenho aqui a lista com os nomes dos meus alunos. E como eu já falei em vídeos anteriores, se de repente você não é meu aluno, mas gosta de assistir às nossas aulas e quer ouvir o seu nome, quer que eu coloque o seu nome também aqui na minha lista de chamada, para estar citando você aí, mandando aquele abraço especial, então é só você ir lá no comentário, colocar o seu nomezinho e dizer: professor, eu quero participar da sua lista de chamadas, para você mandar aquele alô especial, todas as suas aulas para mim, que aí eu vou adicionar seu nome aqui, e durante os nossos vídeos vamos estar mandando aquele abraço especial para você, aluno, beleza? E você que já é aluno da turma, fique atento. Você vai ter que fazer o seguinte para comprovar que você está assistindo às aulas. É a nossa frequência, não esqueça disso. Você vai lá nos comentários, vai escrever o seu nome, colocar uma vírgula e escrever ao lado a palavrinha presente. Por exemplo, o aluno Adrivan vai lá nos comentários e escreve Adrivan Barbosa, vírgula, presente. Que aí eu vou saber que você está realmente assistindo às nossas aulas, porque eu preciso da frequência de vocês para lançar no meu diário, tá? Você que não é aluno, apenas coloque o seu nomezinho lá pedindo para que a gente mande aquele abraço especial para você, beleza? Então vamos lá, continuando aqui, vamos lá para a chamada. Adrivan Barbosa, Ana Alice, Ana Paula, Caio Ferreira, David Gustavo, Débora Raquel, Flávia Emanuele, Gregório Henrique, Ítalo Mancedo, Jennifer Rodrigues, Jonathan Nunes, João Vitor dos Santos, Josias Neves, Leandro Gabriel, Letícia Trindade, Lucas Matos, Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Sofia, Mauro Ferreira, Paulo Henrique, Railana Rafaela, Samila Bianca, Vitória Dias e Alejandro. Esses alunos aí fazem parte da minha turma do quinto ano A. Não esqueça de colocar a sua presença lá nos comentários. Então, pessoal, vamos lá então. Gênero notícia. Vamos aqui, gênero textual notícia. Eu vou utilizar aqui esse site que eu recomendo para você estudar. É o site Toda Matéria. Você encontra aí, olha, é só ver aqui, está aqui o site www.todamateria.com.br. Aqui você encontra o que você quiser para você fazer os seus estudos aí. Em período de pandemia, em que nós estamos distantes um do outro fisicamente, mas estamos próximos um do outro digitalmente, né, através daqui das nossas aulas online. Então eu indico para você esse site aqui, ó, Toda Matéria. O símbolo dele é essa corujazinha aqui, que é o bichinho mascote, que é símbolo do conhecimento. É um site muito bacana, então tá recomendado para você aí, beleza? Então vamos lá, gênero textual, eu vou utilizar aqui o artigo da professora Daniela Diana, tá? Professora Daniela Diana, se por um acaso
um dia você assistir as minhas aulas, um abraço especial, tá? Ela é professora licenciada em letras. Então vamos lá para o que diz o artigo da professora Daniela Diana. Diz assim, olha, o que é a notícia, né? A notícia é um gênero textual jornalístico. Deixa eu pegar aqui um lápis. É um gênero textual jornalístico, ou seja, é um tipo de texto que são produzidos para serem utilizados em jornais, tá? Tanto jornais físicos, que são aqueles que são feitos, escritos no papel, quanto jornais televisivos, jornais que são apresentados em sites na internet, ou seja, é um texto de cunho jornalístico e não literário, tá bom? Ele não vai aparecer através de poemas, de canções, esse tipo de coisa. É um texto jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia. É verdade, pessoal, todos os dias, não importa se é domingo, feriado, fim de semana, não importa, todos os dias você vai ligar sua TV e vai encontrar textos do tipo literário, textos do gênero notícia. Tá? Literário não, texto jornalístico do gênero notícia, ok? Desculpe aí ter falado errado para vocês, tá? É um texto jornalístico do gênero notícia. Bom, é encontrado principalmente nos meios de comunicação, né? Televisão, internet, enfim. Vamos lá. Trata-se, portanto, de um texto informativo, tá? É um texto informativo, porque a gente se informa através desses textos e sobre um tema atual ou algum acontecimento real, ou seja, algo que aconteceu de verdade. Você não vai ouvir uma notícia sobre algo fictício, sobre algo sobrenatural. As notícias acontecem sobre textos, sobre fatos e acontecimentos que acontecem realmente, que aconteceram na realidade. E é veiculada, ou seja, é transmitida, passada para as pessoas pelos principais meios de comunicação, como os jornais, que são aqueles jornais escritos, revistas, meios televisivos, né? A nossa boa e velha TV, através do rádio, através da internet, dentre outros meios de comunicação aí. Ok? Deixa eu subir um pouquinho mais aqui para que a gente possa... Mas antes tem que apagar aqui, né? Porque senão vai ficar misturado a coisa. Vamos lá. A aula ao vivo é assim mesmo, né? Onde paramos? Onde paramos? Bom, por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos, e ao mesmo tempo apresentando, portanto, tempo, espaço, personagens envolvidas. É verdade. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Que os textos, esses textos que são informativos, ou seja, tipo a notícia que nós estamos falando, eles são textos descritivos, ou seja, eles descrevem um acontecimento. Tá? Eles são também narrativos, porque eles narram um acontecimento, ele conta uma história. E ele é apresentado através de o quê? Do tempo, porque o jornalista precisa dizer quando aquilo aconteceu, a data, não necessariamente dizer o dia, mas ele precisa especificar em que tempo ocorreu aquele fato. Precisa especificar o espaço, ou seja, se ele vai contar um fato, vai dar uma notícia, ele precisa dizer onde aquilo aconteceu, tá? E também precisa apresentar os personagens envolvidos, ou as personagens envolvidas, que são as pessoas, os indivíduos que fizeram parte daquele acontecimento, aquelas pessoas que estavam fazendo parte daquele fato que está sendo contado, ok? Então vamos lá. E as características da notícia. Características da notícia, ou seja, como é uma notícia? Vamos lá, parte por parte aqui. As principais características do gênero textual notícia são texto de cunho informativo, já expliquei para vocês, né? Ele vem para informar de alguma coisa. Por exemplo, nós estamos tendo atualmente muito texto informativo
falando sobre a Covid-19. Então, todos os dias, os jornalistas preparam textos com os dados da quantidade de pessoas que já foram infectadas, quantidade de pessoas que já morreram, quantidade de pessoas que se recuperaram, enfim, né? Várias informações. É por isso que nós chamamos de texto informativo. A notícia também é um tipo de texto narrativo. Por que narrativo? Porque eles narram os acontecimentos, eles contam a história. E é descritivo porque ele descreve como aconteceu determinado fato. Quando ele vai descrevendo como aconteceu, ou então ele descreve um determinado lugar, ele está sendo um texto descritivo. É um texto relativamente curto, você não pode fazer uma notícia muito longa, porque senão ela se torna cansativa, e a gente sabe que o espaço, tanto nos jornais escritos, quanto na internet e também na TV, esse espaço, eles são pagos, né, pessoal? Eles são caros. Para você colocar uma notícia na TV, você precisa pagar pelo tempo que aquela notícia vai ser transmitida no ar, ok? Então, esses textos, eles são relativamente curtos, não pode ser um texto muito longo, beleza? Vamos lá. É veiculado nos meios de comunicação, nós já vimos, né, que são os meios de comunicação, a TV, o rádio, a internet e outros meios aí. Agora nós temos as redes sociais também, que podem transmitir, que podem repassar textos jornalísticos, né? Pode transmitir uma notícia. Aí, nesse caso, nós precisamos tomar cuidado com as famosas fake news, que a gente vai falar mais para frente. E a linguagem no texto notícia? Ela precisa ser uma linguagem formal, precisa ser uma linguagem clara e precisa ser uma linguagem objetiva. Gente, o que é uma linguagem formal? Você precisa seguir as normas formais da língua portuguesa. Você não pode chegar e falar um monte de palavras erradas ali que não são consideradas cultas, né? Você vai utilizar uma linguagem que seja adequada para o público, né? Evitar palavras de gírias, evitar palavrões, evitar palavras ofensivas. Você precisa tomar cuidado com as palavras que você vai usar na hora de transmitir uma notícia, tá? Precisa ser clara, ou seja, precisa ser de fácil entendimento. As pessoas que vão assistir ou que vão ler a sua notícia precisam entender o que você está falando. Então você não precisa fazer, não pode fazer ali um aglomerado de palavras que ninguém vai entender nada. Você precisa ser claro naquilo que você diz. Objetiva, porque o objetivo ali é passar uma informação, né? Então você precisa seguir esse objetivo. Bom, os textos têm títulos, que é o título principal, que nós chamamos de manchete, e o texto auxiliar, um título auxiliar, que é escrito com palavras um pouco menores ali, antes de começar a notícia propriamente dita. O título principal, que é a manchete, ele é escrito com letras maiores, como por exemplo desse tamanho aqui, ó, que você está vendo, né? Então, para chamar a atenção do leitor, eles escrevem o título principal, que é a manchete, com letras maiores. Logo embaixo, eles colocam com letra um pouco menor o título auxiliar, tá? E aí, para depois do título auxiliar, ele começar a escrever a notícia propriamente dita, que é o texto. Tá entendendo até aí, né? Bom, os textos são falados em terceiras pessoas, tá? Isso aqui não vem muito para vocês aqui do quinto ano. É um discurso direto, também não, e trata de fatos reais, fatos que acontecem na atualidade, que acontecem no nosso cotidiano, né, que acontecem no dia a dia das pessoas, acidente de trânsito, nós temos aí a questão das infecções, das doenças, nós temos questão de a corrupção no meio político, as notícias policiais, são coisas que acontecem no dia a dia ali das pessoas, ok? Bom, então pessoal, o que eu precisava para você, aqui do quinto ano eu não vou entrar em muito detalhe, a parte aqui para baixo desse artigo eu não vou tratar mais para lá, porque não é muito pertinente para vocês aqui, alunos do quinto ano, então nós já vamos direto lá para a nossa atividade aqui, para o nosso texto. Então vamos lá, olha, nós temos aqui um texto. Opa, falta eu apagar isso aqui, deixa eu apagar, Chomsky, estou apagando aqui, ó.
Tá balançando aí, não tá? É porque balança também o computador aqui. Então vamos lá. Deixa eu pegar o lapisinho. Tá aqui o lápis. Então nós temos aqui um texto que eu achei muito bacana, que é muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar, porque é um texto muito local aqui, de muito próximo de nós mesmos. Então vamos lá. Beleza, deixa eu pegar o lapisinho. Notícia. Então nós temos aqui uma notícia aí no teu livro, na página 18, né? Eu já falei para você do material que a gente está usando, é a coletânea de texto do 5º ano. Então vamos lá, falando uma notícia. Isso aqui é o que eu acabei de falar para você do texto principal, que nós chamamos de manchete. Olha, a manchete da nossa notícia é a seguinte: aluna do Amapá vence a Olimpíada de Língua Portuguesa entre 37 finalistas. Então, pessoal, eu acho que você já se espantou um pouquinho aí. Nossa, um aluno do Amapá ganhou a Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, o objetivo da manchete, desse texto principal aqui, desse título principal, é realmente fazer isso, chamar a atenção de quem vai ler. Para que o cara que vai ler esse resto aqui todinho, ó, ele já sabe mais ou menos o que está escrito. Porque ninguém vai começar a ler um texto do nada, sem saber do que se fala. Olha, aqui tem um texto, eu vou ler. Não. Primeiro ele precisa saber do que se trata aquele texto. E quem faz isso? A manchete. A manchete vai informar para o leitor que ele vai ler, nesse caso aqui, uma notícia que fala sobre uma aluna amapaense que venceu a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Tá? Então vamos lá, continuando aqui. Jovem escreveu um texto sobre o primeiro contato com o aparelho televisor. A aluna e professora ganharam um computador, um tablet e uma impressora. Então tá, já sabemos do que se trata, então vamos lá para a leitura do texto propriamente dito. Deixa eu apagar de novo aqui. Pronto, beleza, vamos continuando. A estudante amapaense Kathleen Silva de Almeida, que é aluna na Escola Estadual Professor Irineu da Gama Paz, na Zona Sul de Macapá, venceu a Olimpíada de Língua Portuguesa escrevendo o Futuro 2016 em São Paulo. A jovem disputou a medalha de ouro com 37 finalistas do concurso na categoria Memórias Literárias. Kathleen escreveu Imagens no Calor da Tarde, que conta a história do senhor Laurimar, quando teve o primeiro contato com um aparelho televisor. A Olimpíada foi dividida em 4 categorias com o tema O Lugar Onde Vivo. Os principais, deixa eu marcar aqui, os participantes puderam narrar histórias através de poemas, memórias literárias, crônicas ou artigos de opinião. Ao desembarcar em Macapá, na quarta-feira, dia 14, a medalha de ouro e a professora que a orientou, Josefa do Nascimento, foram recebidas por colegas e servidores da escola. A aluna e professora ganharam um computador, um tablet e uma impressora. A escola ganhará 10 computadores, impressora, projetor multimídia, telão de projeção e livros para a biblioteca. A 5ª edição da Olimpíada, promovida pela Fundação Itaú Social, em parceria com o Ministério da Educação, MEC, e com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, CENPEC, é um concurso de produção de textos para alunos de escolas públicas de todo o país, do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Gente, essa notícia aqui é de 2015, tá? Então, já é um fato relativamente antigo, tá? Mas que serviu para a gente exemplificar aqui esse gênero textual da notícia. Então, essa notícia aqui trata, pessoal, como vocês puderam perceber, desse fato ocorrido, que foi a vitória da aluna Kathleen, que venceu a Olimpíada Brasileira de
produção de texto, né? Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, e concorreu aí com centenas de alunos e até milhares, mas no final a organização da Olimpíada seleciona os 37 melhores, e aí entre esses 37 melhores foi considerada o primeiro lugar foi dado à aluna aqui de Macapá, essa aluna aqui, a Kathleen. Tá bom, pessoal? Então vocês puderam ver aí, já falamos de todas as características de uma notícia, então agora é a sua vez de produzir uma notícia, tá bom? O que você vai fazer? Você vai verificar alguma coisa que aconteceu próximo à sua casa, no seu bairro, na sua vizinhança, ou então se de repente você ouviu no jornal alguma notícia e você vai recontar para nós essa notícia. Você vai reescrever a notícia que você ouviu, assistiu ou leu, vai reescrever, claro, no seu caderninho, e vai depois apresentar para nós, tá bom? Não se esqueça de voltar voltar no seu texto, voltar no seu vídeo, né? E ver quantas vezes for necessário para você poder produzir o seu texto aí, tá bom? A outra opção que você pode produzir vamos comparar aqui com o que a aluna produziu. Ela fez um texto falando sobre o lugar onde vivo. Tá aqui o título do texto, tá? Se por um acaso você não quiser escrever uma notícia, eu quero que você escreva para mim um texto descritivo que fala do lugar onde você vive. Ou seja, você pode falar sobre o país Brasil, por exemplo, porque o Brasil é um lugar onde você vive. Se você quiser falar sobre o estado do Amapá, você pode, porque o Amapá é um lugar onde você vive. Se você quiser falar sobre o município de Macapá ou Santana, você pode falar também, porque é o lugar onde você vive. Mas se você preferir falar do seu bairro, só do seu bairro Coração, eu não sei onde é que você mora, qual é o bairro aqui próximo, também você pode falar somente sobre o seu bairro. E se por um acaso você decidir, professor, eu quero falar somente sobre a minha casa, que é o lugar onde eu vivo, pode também, desde que você escreva um texto relativamente curto, né? Aí nesse caso já não é mais uma notícia, já é um texto descritivo, mas não é uma notícia, tá? Mas eu vou abrir esse leque para que você também tenha essa segunda opção de produção de texto, tá bom? Você vai colocar o título, o lugar onde vivo, e vai escrever sobre esse lugar, fazendo uma descrição sobre esse lugar onde você vive. Pode ser a sua casa, sua rua, seu bairro, seu estado, seu país. Beleza? Tudo certinho? Então o vídeo, eu acredito que já está bem longo. Fica difícil de postar esses vídeos. Eu sei que fica cansativo. Já estamos aqui com 23 minutos. Mas é necessário, tá? Não deu para ser sucinto o suficiente para que eu ficasse um vídeo menor. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Mãos à obra. Não esqueça de ir lá e confirmar sua presença nos nossos comentários, como eu já ensinei no início do vídeo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.